Estou iniciando a gravação da aula, como é tradicional aqui, eu estou gravando somente a minha tela, ok? Eventualmente a voz de vocês vai aparecer junto na gravação. Primeiro ponto, eu vou pedir para vocês olharem com calma comigo essa tabela aqui, que tem um resumão e tem praticamente todas as relações lógicas e as equivalências que são usadas nas manipulações algébricas que a gente vai ter hoje. A última coisa que eu quero que você preste atenção é na coluna nome, tá? A coluna nome está aqui só para uma mera referência, não é obrigatório decorar isso aqui, não é obrigatório saber de cor esses nomes aqui. O interessante é ver o que constam nas relações algébricas aqui na coluna E e O. Também não é importante decorar se está na coluna E ou O, mas entender o que está aqui dentro. Eu já marquei aqui numa relação de cores que em branco estão aquelas expressões que para mim parece que faz mais sentido e são mais fáceis de abordar. Em amarelo são aquelas que são um pouquinho contraditórias. Em vermelho são aquelas que, meu Deus do céu, isso aqui vai ter que ser consultado toda vez que for usar essas operações. O que eu vou chamar a atenção aqui primeiro? Vamos tentar de cima para baixo na tabela, consultando todas as equivalências algébricas aqui, que estão em branco primeiro. No operador E, 1, quer dizer, sempre a nível lógico alto, e uma variável qualquer, A, é a própria variável. Isso aqui, se a gente for puxar, tentar aproximar com a matemática, seria 1 vezes A, né? É o mesmo A. Então, isso aqui acho que é bastante lógico, né? Essa primeira relação. 1 vezes A. Quando tiver qualquer valor fixo, ó, um fixo, não é uma variável, é um valor constante, 1. E qualquer variável é a própria variável. Equivalência. Posso remover esse 1 fora. Na matemática é a multiplicação. Então, todo mundo manja disso aqui. Não é uma novidade. Assim como também é a multiplicação por zero. Que nesse caso, 0 e uma variável é o próprio zero. A terceira relação aqui já não fica mais tão transparente assim. Eu tenho que pedir para vocês consultarem o que vocês entendem de álgebra e de variáveis booleanas agora, que é a novidade. A e A é a própria variável A. Se vocês consultarem uma tabela aquela tabelinha básica lá, fundamental da expressão E com duas variáveis, se eu tiver as duas variáveis iguais na entrada, o resultado é sempre a própria variável, não é a variável ao quadrado, porque isso aqui não é uma multiplicação. Então, todas as vezes que eu tiver a mesma variável passando pelo operador e, que é como a multiplicação, né, eu posso substituir pela mesma variável. Simplesmente corta uma delas fora e fica transparente, isso aqui é logicamente equivalente, isso aqui não perde sentido. Então, esses aqui são os principais com relação a esse operador e. De repente, esse terceiro aqui sai um pouquinho assim, né? Dá um passo fora do que a gente está acostumado da matemática, mas é legal lembrar ele. No operador OU, da matemática também, zero e alguma coisa é a própria coisa, né? Zero e ou alguma coisa é a própria coisa. Ou zero mais alguma coisa é a própria coisa, para nós parece simples. Então, é a mesma coisa. Se eu tiver uma constante zero ou, só vale o operador ou, né? E uma variável qualquer é a própria variável o resultado. Eu posso substituir isso lá dentro. Assim como quando eu tiver a própria variável ou ela mesma, eu substituo ela. Não vai virar 2A. Então, cuidado aqui, ó. A gente está dando um passo e olhando para operadores que têm uma simbologia parecida com operadores que a gente usa em matemática, com base 10 tradicional. O e e o ou. Parecem multiplicação e soma. Mas não são. Não existe 2A aqui. Cuidado. Se a gente chegar lá com a cabeça meio distraída e começar a simplificar de acordo com o que a gente lembra, daqui a pouco surge um 2 dentro da equação e não tem mais como se livrar dele. Não vai surgir 2 lá no meio. Então, a nossa soma é meio contraditória. A mais A é igual a A. Melhor ainda, vamos ler isso aqui como A ou A. Uma variável ou ela mesma é ela. Aqui embaixo, nessas outras expressões, tem propriedades que já são comuns lá na matemática também, que é propriedade comutativa e associativa. Comutativa, A e B é igual a B e A. Ok? Multiplicação, perfeito. Da mesma forma que A ou B, B ou A são a mesma coisa. Eu posso trocar a sequência que não altera o resultado. Perfeito, não é novidade para nós. Essa aqui é leve de aceitar. A propriedade associativa também, eu posso agrupar aqui, quando tem o mesmo operador,
A, E, B e C, se eu agrupar A e B, resolver esse A e B, depois eu resolver o C fora, ou se eu agrupar o B e o C, resolver o que está dentro do parênteses, depois resolver com o que está fora, sendo o mesmo operador, né? É todo operador E em todos eles, eu posso associar de qualquer forma, com qualquer sequência aqui que não vai alterar o resultado. Então ele mantém a igualdade. Também, quando o operador é ou, eu também posso associar de qualquer forma. Ó. Quaisquer grupos que eu associar e resolver primeiro o que tem aqui dentro, depois o que está fora, não vai alterar o resultado. Então essas propriedades aqui são mantidas. A propriedade distributiva, aqui no caso do ou, aqui embaixo em branco também, ela também segue o que a gente tem na matemática, mais ou menos, olha só. A e B ou C, entre parênteses, cuidado, não dá para mudar, não dá para aplicar a propriedade associativa, são operações diferentes aqui. Nesse caso aqui embaixo. Eu posso, vamos dizer, abrir fazendo as multiplicações, se fosse matemática, mas na verdade aqui a gente está distribuindo o operador E, que está aqui A, E, B ou C, é igual a A e B ou A e C. Vale isso, e vale nos dois sentidos. Eu posso pegar esse formato que está aqui na direita e separar o que a gente chama de fator comum. Vocês lembram lá, né? Fator comum na matemática? Entre esses dois membros aqui, o fator comum é o A. Então eu posso fazer o sentido contrário e agrupar o fator, deixando o fator comum em evidência na frente, B ou C. Então essas manipulações aqui são muito parecidas com o que a gente já é acostumado na nossa álgebra, velha conhecida. Eu vou chamar atenção agora para aqueles que começam a ficar um pouquinho mais rebuscados, que estão em amarelo aqui. Então, aqui nessa propriedade, o teorema chamado nulo, a gente tem aqui que para a operação ou, 1 ou A é sempre 1. O resultado é sempre 1. Então, qualquer variável que eu aplicar o operador ou, com o valor 1, vai ser sempre o resultado 1. Consultem a tabela do ou lá, original, e vocês vão ver que se uma das variáveis for fixada em 1, pegar só as linhas que ela é 1, sempre o resultado é 1 na saída. Não vale para o E, né? Cuidado. O E, o resultado é outro. E essas duas aqui do inverso, as duas propriedades do inverso. A e ele mesmo invertido, lembrem que a barrinha em cima significa inversão também? É uma das notações para inversão, né? A e A invertido é sempre zero. Qual é a lógica por trás disso? Olha, o operador E tem que ter os dois em nível lógico alto para dar 1 na saída. Então, se o A tem nível lógico alto, A invertido é zero, dá resultado zero. Se o A tem nível lógico baixo, A invertido dá nível lógico alto. O resultado do E também é zero. Então, sempre é zero quando você observar a mesma variável duas vezes, sendo ela e ela invertida. Já o oposto, no operador OU, quando é uma variável ou ela mesma invertida, o resultado é sempre 1. E essas duas, principalmente essa do OU aqui, é muito comum se achar em simplificações. A variável ou ela invertida. Eu posso substituir por uma constante. Substituindo por uma constante, eu vou acabar caindo em operações tipo essa do início aqui, operando com constante e ela mesma é com essa daqui, e eu vou simplificando outras partes da expressão. Então, essas expressões aqui que resultam em constante, ou que eu posso achar uma equivalente a uma constante, são um atalho muito bom para simplificação. Vocês querem ver como é que eu consigo provar isso, inclusive? Se alguém tem uma dúvida ainda, eu posso montar aquela expressão do A e, diagrama do E, A e não A. Como é que eu monto isso? A, não A é a saída dessa porta lógica aqui, e aqui o resultado. Que é o meu resultado Q, né? Eu estou mostrando uma forma de simular e provar aquela propriedade. A gente pode fazer com qualquer das propriedades e todas elas funcionam. Então, o valor de A é 0, 0 e 1 é 0. O valor de A 1, 1 e 0 é 0 também. Então, independentemente do valor de A, sempre vai dar 0 a saída. Literalmente é uma relação lógica inútil, né? Por isso mesmo ela pode ser simplificada.
Agora, entrando nessas relações lógicas aqui de baixo, essas outras propriedades aqui, eu vou passar... Eu já tenho uma explicaçãozinha mais ou menos montada, porque elas são mais rebuscadas, mais complicadas de entender. Eu vou pedir atenção de vocês para essa propriedade distributiva aqui, que usa o operador e. Me digam quem é que foi que é essa que está explicada aqui, a propriedade distributiva. Com aquilo que a gente já conhece, qual o sentido disso? Como é que A mais BC é igual a A mais B multiplica A mais C? Se eu levar isso aqui na leveza, assim, como a matemática normal que eu estou acostumado, em base 10, isso aqui é uma atrocidade. Isso aqui, se o professor de matemática me enxerga aqui passando para vocês, eu sou excomungado. Mas aí vocês têm essa lembrança de que isso aqui é álgebra booleana. Então a gente consegue tratar coisas aí. E eu vou mostrar umas primeiras manipulações para vocês aqui e que eu provo que isso aqui é verdade. Essa expressão que está aqui em cima. A ou B e C é igual a ou B e A ou C. Vamos abrir essa expressão A ou B e A ou C da forma que a gente está acostumado a abrir ela, matemática, que é fazer o produto, né, de fato. Multiplicar as quatro multiplicações possíveis, que é A vezes A vezes B, mais C vezes A, mais C vezes B. Forma tradicional de fazer a abertura dela aqui. Então, A vezes B, C vezes A, C vezes B. Tem um passo interessante aqui agora, que o primeiro deles é A vezes A não é A ao quadrado, é simplesmente o A. Tá uma das propriedades lá em cima, nas primeiras que a gente viu. A e A é próprio A. E agora tem um passo mais interessante ainda. Eu posso tirar um fator comum aqui na frente, porque tem A em todos esses membros aqui. O que é o meu fator comum? A que multiplica, pegando a expressão de cima, A que multiplica 1 ou B ou C. Trocando em miúdos, matemática, 1 mais B mais C. Mais, ou BC que sobrou no final. Lembre que uma das propriedades que está lá em cima, que eu vou ter que rolar a tabela só para a gente consultar aqui rapidinho, é que qualquer coisa ou 1 é 1. Umas primeiras lá em cima. Volta aqui, alinha com as minhas observações que estão na tela. Essa aqui. Então, tudo que está aqui dentro é 1 ou alguma coisa. E qualquer 1 ou qualquer outra variável resolve para 1. Isso aqui. Então, ficou 1 vezes A mais BC. Ou A, ou B e C. Até esse ponto aqui, esse passo que eu dei aqui, essa manipulação é demais ou já dá para seguir ela conforme eu estou acompanhando aqui? Eu já usei algumas propriedades lá de cima, né? Mas eu preciso de você ver se todo mundo está acompanhando aqui. Essa daqui é uma das mais fáceis, tá? Deu para entender, a Maria mandou ali. Tá tranquilo ainda. Ok, Manuel também. Beleza, olha só. Eu já comecei a fazer manipulações, né? Eu já usei a propriedade de que o A e A é o próprio A, não é A ao quadrado. Eu já usei o fator comum e disse que tudo que tem dentro do parênteses resolve para 1. É isso aqui. O professor de matemática me enxerga fora de contexto. Deus do céu. Mas isso aqui é uma álgebra booleana. Já está valendo. Da mesma forma também, essa outra expressão aqui de cima parece bastante controversa. E eu até acho controverso o nome dela. Propriedade absortiva. Que A e A ou B é o próprio A. Eu achei indigesta, é difícil de seguir isso aqui. Mas, tomando as devidas manipulações, dá para seguir. Essa eu tratei aqui embaixo nessa expressão. Tentando ir manipulando ela para ver se faz sentido para nós. Primeiro ponto, abrir a expressão, como a gente costuma fazer, né? Fazer os produtos do que dá dentro e do que está fora aqui. A vezes A vezes B, A e B, ou no meio. A e A não é A ao quadrado, é o próprio A, né? De novo usar aquela propriedade. Agora eu aplico o fator comum aqui na frente. Qual o fator comum entre essas duas partes? É o próprio A. Então o A ficou em evidência na frente, 1 ou B, dentro do parênteses.
Só que 1 ou B, de novo, qualquer variável E1 ou 1 é o próprio 1. Então, simplificou para A. Toda essa expressão que está aqui em cima, o B é irrelevante, porque ela simplifica para simplesmente A. Então, se a gente identificar uma estrutura dessa forma, já corta fora e sobra só a variável A lá na frente. Espero que essa manipulação também dê para seguir. Eu usei as mesmas duas propriedades, né? Que é esse produto, esse E de uma variável com ela mesma, e botar um fator em evidência e depois simplificar que 1 ou qualquer variável é o próprio 1 como resposta. Essas aqui são as propriedades mais simples de serem provadas. Inclusive, um passo aqui, se a gente observar esse passo aqui, um passo intermediário é a própria outra propriedade que surgiu aqui, ó. Dessa propriedade aqui, um dos passos para a gente provar ela, a gente pulou para a próxima, ó, que era o início dela aqui. A gente pulou para a próxima propriedade e provou que ela também é igual a A no final. Então, as duas propriedades foram provadas uma vez só. Essas de baixo aqui eu botei exatamente em vermelho porque elas são mais chatas de provar. E eu não vou aqui massacrar vocês com demonstração de expressão matemática. Mas essas leis de De Morgan leis de, e o nome é De Morgan. Podem observar aqui que tem essas igualdades e que são válidas, olha só. Se eu tiver não, um operador não, e dentro eu tenho A e B, operador E, eu posso substituir direto por invertendo a expressão do meio. Olha só, era um E e virou... Era um E aqui no meio e virou um OU. Só que agora eu tirei essa negação que estava sobre a expressão inteira e botei individual para cada um dos dois. É válido. E no sentido contrário também. Se eu tenho o operador OU dentro da expressão, vocês vão ver que esse not está... Essa não estou aplicando na expressão inteira. Eu posso trocar por um e separar e negar cada uma das duas variáveis separadamente. Vocês observem. Isso aqui é um operador não aplicado ao resultado de A e B. Isso aqui é o operador não aplicado ao A, depois o operador não aplicado ao B. E depois, feita a operação de E, lógico, entre eles. Para a gente tirar qualquer dúvida e que isso esteja bem claro, A e B não seria representado dessa forma. Não A e B. Certo? É a primeira expressão que está à esquerda. E o não A e não B é o que está na expressão da direita aqui. Para a gente não ter nenhuma dúvida, né? São coisas diferentes, os resultados são diferentes. Lembrem sempre da precedência sobre... Na solução da matemática, a álgebra booleana segue valendo a mesma questão de precedência. Mas muito bom. Vamos falar de alguns exemplos aqui. A gente já está quase caindo no intervalo. No retorno do intervalo, a gente vai olhar mais dois exemplos e vamos para fazer atividades agora. Exemplo 1. Obtendo por métodos diferentes dos zeros ou uns, vocês fizeram isso aí nas aulas passadas, a gente pegou essa tabela verdade aqui e obteve essas expressões. Uma das expressões era, usando o método dos uns aqui, que não A e B, que é essa linha aqui, e A e B, que é a segunda linha, é uma expressão que representa essa variável Q, aqui, que é o resultado da tabela verdade. Mas também, com outro método que representa os zeros, que é esse de baixo, a gente pode ter essa outra expressão aqui, que também representa a mesma lógica, a mesma tabela verdade, elas têm que ser equivalentes. O que eu fiz aqui, então? Peguei a primeira delas e apliquei algumas daquelas técnicas que eu fui fazendo lá em cima. A primeira delas, pegar essa expressão aqui e tirar o fator comum dela, que nesse caso é o próprio B. Risquei por cima dela aqui, volto de novo. E essa expressão aqui, tirando o fator comum, que é B, sobrou na A, not A, ou não A, ou A, isolando o fator comum B. Só que se a gente pegar isso aqui e consultar na tabela, não A e A, ou A, perdão, não A ou A, que é essa expressão aqui, não A ou A, é sempre 1. Então, o que eu chego nesse passo aqui, não A ou A é sempre 1, ou seja, Q é a própria variável B, direto. Simplificou muito o fato de eu saber que não A ou A é 1. Se eu pegar a expressão de baixo
e seguir de forma análoga, olhando para o lado de dentro da expressão e tirando o fator comum do lado de dentro. O fator comum é não B. Então ficou não B e A, não A ou A. Faça as manipulações aqui, ó, que está na frente. A, não A. Também vai simplificar que não A ou A é 1. E no final vai cair que não, de fora, entre colchetes, não B, que é o que sobrou, vai resultar em não B. Inverte a inversão. Então, duas vezes invertendo, sobra que no final sobra só B. Então, simplificando as expressões algébricas, tanto tirando de um método ou do outro, a gente vai chegar no mesmo resultado final, que é simplesmente a variável B. A variável A desaparece durante a manipulação. Esse é só umas aplicações, né? A gente aplicou algumas propriedades aqui. Vamos dar um tempinho de intervalo aí, voltamos em meia hora.